Bom dia, igreja. Já tá moderna. A última vez que eu vim aqui, não tinha isso aqui. Aliás, é só para gravação isso aqui? É? Eu achei que um ia substituir o outro. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por estar aqui, Senhor. Eu clamo que o Senhor fale com o teu povo, Senhor. Que o Senhor use a tua palavra, Deus, para encontrar, Deus, cada coração, Deus, para que nós possamos te celebrar quem tu és, celebrar a tua vinda a esse mundo, Senhor, e que esse seja motivo de exaltação e adoração nesse período de Natal. Nós clamamos em nome de Jesus. Eu queria começar falando sobre algumas coisas que geralmente são atribuídas ao Natal, mas que pouco, né, ou nada, absolutamente nada tem a ver com o Natal, né? E o principal símbolo, né, do Natal que a gente vê por aí é o Papai Noel, né? E assim, e agora eu tenho uma filha. E aí, como que faz, né, isso, né? Depois eu quero até ouvir dos irmãos que têm filho como que lida com isso, né? Mas eu não vou nem entrar nesse detalhe aqui, mas eu achei algumas coisas bem interessantes que você consegue falar de Jesus e colocar o Papai Noel aí no meio, né? Mas o foco sempre é Jesus. O foco sempre é Jesus. E Natal, Papai Noel é esse símbolo, né? E a gente sabe que teve muita coisa, né, por trás disso comercialmente. Eu fui ler que até uma empresa de refrigerantes famosa, lá em 1932, lá, colocou a figura do bom velhinho aí para oferecer os seus produtos para as crianças, né? E pegou, né? Pelo menos há uns 80 anos aí a celebração aí de Natal tem a figura do bom velhinho, né? Envolvida. E o Natal também, né? São muitas luzes, muitas cores, a iluminação. Isso é legal, né? E a árvore de Natal também. E assim, eu vou confessar uma coisa para vocês. Esse ano, 2023, foi o primeiro ano que na minha vida eu tive uma árvore de Natal em casa. Talvez porque agora eu tenho uma bebê em casa que adora o pisca-pisca, né? E uma coisa é, não que eu não me importasse, meus pais também não tinham nada disso, mas uma coisa curiosa. Quando eu saí de casa, eu casei, no ano seguinte, eu cheguei na casa dos meus pais e tinha uma árvore de Natal. Eu acho que o problema era eu. Ou a grana estava curta, ou então o que eu estava comendo estava, né, tirando a árvore de Natal. Né? Eu falei, mas que é isso? Nunca teve isso aqui? Só foi eu sair que a árvore chegou? E a gente vê bastante, né, os presépios, né? Eu gosto, eu acho bem legal o presépio. Inclusive tem umas amostras aí de presépios, né, que eu acho bem interessante. Mas, coitado, né? Tinha uns meninos Jesus que estão lá há anos e ele não cresce, né? E as pessoas ficam com esse foco do menino Jesus e muitas se esquecem que ele cresceu, que ele fez uma obra salvadora por toda a humanidade. Mas tem uns meninos Jesus que dá até dó. Oh, meu Deus, está cheio de pó aí, está há muito tempo aqui. Também, né, um outro símbolo, né, do Natal, né, é o panetone, né? A igreja, inclusive, né, faz o evangelismo de Natal entregando o panetone, né?
Mas é uma outra coisa também, não quero entrar em polêmica aqui, mas panetone é com frutas, tá? A outra coisa é outro nome, que mudaram até o nome, mas panetone é com frutas, tá? Então, quando você for me presentear, por favor, né, Bonfim? O Bonfim tá aí, olha que bênção, irmão, aqui, velho. Faz tempo que a gente não vê, igual o Kleber, Fabiana, Bonfim aqui, ó, faz tempo que a gente não vê, né? Legal vocês terem vindo, viu, gente? Bonfim, Bel também. E aí, quando vocês forem presentear a mim, é de frutas, tá? Panetones com frutas. E aí, né, gente, aquele corre-corre, aquele, né, todo mundo querendo dar presentes ou se presenteando, né? Então, loja cheia, aquela fila. Eu sempre falo, não vou me enfiar em fila de loja. Todo ano é a mesma coisa. E aí tem sempre aquela desculpa, né? Tipo, e aí, o Natal? Ah, o que é Natal? Ah, Natal é família, né? O Natal é família, né? Quando a pessoa não tem muito o que dizer, está doido para esperar a virada do ano para chapar o coco, né? E a pessoa fala, ah, Natal é família, né? A gente fica mais em casa, né? Então, essas coisas que são atribuídas, inclusive assistindo um comercial de TV aqui de um shopping da região, eles fizeram uma promoção, né? Natal perfeito, com carro novo. Ou seja, os publicitários que criaram, né, a peça de propaganda atribuíram o Natal perfeito se você tivesse um carro novo, né? Ou seja, vem aqui gastar que a gente vai pôr o teu nome aqui e você pode ganhar, né? O carro novo que aí tornaria o seu Natal perfeito. E assim, todas essas coisas, de alguma forma ou de outra, a gente acaba se envolvendo, né? Também não estou nem falando aqui, não vamos também ser aquele crente chato mesmo. Ah, mas Jesus nasceu no dia 25. Ah, não, mas a árvore de Natal é um símbolo pagão. Ah, vamos deixar isso para lá. E a gente tem que mesmo celebrar. Se você quiser, decore a sua casa, tenha a sua árvore, faça o pisca-pisca lá, coma o seu panetone lá, seja trufado, seja do que você quiser. E essas coisas, elas não representam de fato algo ruim, mas elas só não podem ganhar um status e ter um foco principal que elas não são. Elas têm o seu lugar dentro da nossa cultura, dentro da sociedade que a gente vive, mas elas visam único e exclusivamente, elas, elas são objetos, né, da nossa cultura, mas elas devem ser vistas única e exclusivamente como elas de fato são, ou seja, elas não são realmente nada diante do Natal a qual devemos celebrar. E o texto que a gente vai falar hoje sobre Natal, eu acredito que não seja um dos textos mais tradicionais que a gente se lê nessa época. Mas, apesar dele não ser dos mais tradicionais lidos, a gente vê o Natal aqui. E também eu não vou focar na história de José e Maria, que viajaram lá para fazer o recenseamento. O nosso texto está em Gálatas 4:4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher e debaixo da lei. Eu vou focar nesse termo, a plenitude do tempo. Isso, gente, é algo grandioso. Isso a plenitude do tempo é algo grandioso. O apóstolo Paulo falando aos Gálatas,
ele fala para a igreja lá da Galácia que ele descreve esse tempo em que Deus enviou Cristo ao mundo como sendo a plenitude do tempo. Nosso Deus, que é atemporal, eu fico sempre imaginando Deus olhando a linha do tempo, olhando assim, talvez a minha altura não permita, né, alguma coisa assim, mas vai. Deus, na sua soberania, olhando a timeline, né, que chama, né? Então, e assim, qual foi a hora que ele escolheu enviar o seu filho? E assim, tem eu vou contar bastante coisa histórica aqui, eu espero que não fique chato, mas assim, eu preciso dar para você, sem ser o panorama da, da estrebaria de José e de Maria, eu vou trazer outra perspectiva de como o mundo estava funcionando naquela época, o que tinha acontecido, o que precisou acontecer. Eu espero que você não durma, que você teve uma boa noite de sono. Nós estamos aqui de manhã, então, se dormir, eu vou avisar daqui, viu? A plenitude. O que é a plenitude? Eu fui no dicionário, né? Eu sempre gosto de ir no dicionário para pegar outras. A plenitude diz que é algo completo, algo inteiro, algo cheio, algo superabundante, algo que remete à grandeza. E a plenitude do tempo é o momento propício que Deus olhou na timeline e encarnou o seu filho ao mundo, trazendo a mensagem de salvação. Em outras versões, diz que a plenitude do tempo é chamado de o tempo certo. Essa outra perspectiva que eu falei que eu quero trazer, eu vou falar um pouco sobre algumas situações que aconteceram, algumas coisas históricas. Existe uma plena condição para que Deus enviasse o seu filho ao mundo no tempo certo, no tempo pleno. Independente de qual for o dia, o que interessa é que o tempo em que Cristo veio ao mundo é o tempo pleno. E eu quero falar um pouco do ambiente, do ambiente político. Os judeus ali, a região da Palestina estava dominado pelo Império Romano, e esse povo altamente politeísta, altamente idólatra, o Império Romano, contribuiu de alguma forma para a chegada do Messias. O que estava acontecendo ali politicamente? O povo era idólatra e altamente idólatra, vários deuses, mas o pessoal do Império Romano, eles tinham uma noção de que eles pertenciam àquele reino, àquele império. Eu faço parte do Império Romano. E eles tinham tão isso enraizado que até as pessoas que não eram propriamente romanas, eles foram concedidos para eles a cidadania romana. Então, eles tinham essa noção de pertencimento a um império. E o que isso trouxe? Por isso, quando a mensagem do evangelho chegou dizendo que todos os homens pecaram, eles conseguiram captar essa ideia. Ou seja, todos nós pecamos. Então, eles, eles conseguiram ter, todos precisam de salvação. E eles conseguiram absorver isso. Uma outra coisa que o Império Romano contribuiu para a expansão é que o Império era grande, grandioso, e eles viviam em paz ao redor
com os outros países ali, com os outros impérios. Então, qualquer cidadão romano conseguia circular por grandes quantidades, por longas distâncias, para anunciar o evangelho. Ou seja, nada, nem ninguém iria impedir alguém de transmitir a mensagem. E uma coisa que eu achei bem interessante é que os romanos também contribuíram construindo estradas por todo o império. Dá uma foto aí das estradas aí. Olha só, são estradas que existem até hoje. Algumas dessas estradas existem até hoje. Ou seja, muitos dos nossos irmãos ali circularam por essas estradas. Tem até uma outra foto ali. Ou seja, são estradas de pedra, sabe? E uma estrutura foi feita para que as pessoas pudessem ir e vir. E indo e vindo também levariam a mensagem do evangelho. Com certeza você já ouviu a expressão: quem tem boca vai a Roma. Então, essas estradas eram responsáveis por levar as pessoas de todo o império para a capital do império, que era Roma. Então, todos os caminhos levam a Roma e quem tem boca vai a Roma, muito por conta dessas estradas. E uma outra coisa que eles contribuíram, que eles foram conquistando territórios cada vez maiores, e os povos que eram conquistados deixavam de crer nos seus deuses. Por quê? Pô, por que esse nosso Deus permitiu isso? Então, ali, chegando a mensagem do evangelho, também contribuiu para que essas pessoas também absorvessem o evangelho, recebessem o entendimento. E até os soldados romanos, por mais tiranos que eles fossem, isso parece até incoerente, mas assim, os soldados romanos que se convertiam e eram enviados para outros lugares, eles levavam a mensagem do evangelho para outro lugar. Então, o Império Romano contribuiu também para a expansão do evangelho. Isso foi a parte política, estrutural do Império, e eu quero falar um pouco sobre o ambiente intelectual. Os romanos haviam conquistado, né, o Império Grego, mas assim, a língua grega era a língua mais falada, junto com o latim ali. As pessoas mais eruditas falavam grego, falavam latim, mas assim, o grego equivale na época ao nosso inglês hoje, a língua inglesa hoje. Ou seja, precisava de uma língua que mais pessoas tivessem acesso, e essa língua, inclusive, tem a tradução do Antigo Testamento para o grego. A expansão do evangelho se deu muito também por causa da língua grega. Uma outra coisa também, o pensamento grego filosófico preparou a vinda, preparou o caminho para o cristianismo. Por quê? Na Grécia Antiga, com seus inúmeros deuses, pensamento intelectual quase inatingível, né, para as pessoas comuns, a filosofia ela não conseguia satisfazer as necessidades espirituais do homem. E que o homem aspirava por Deus, mas o Deus não se revelava. Não se revelava. Então, quando Cristo veio, tipo, essas pessoas que adotavam a filosofia, foi de fácil compreensão para que eles entendessem que Cristo não era algo inatingível, era algo que ele era alguém que estava no nosso meio, que viveu entre nós. E o Evangelho, Cristo veio personificar muito dessa filosofia que era pregada por Sócrates, Platão, a questão da essência do belo, do bem e
do bem, do belo e da verdade. Essas coisas que eram filosóficas, elas estavam centralizadas em Cristo. E aí, vou para uma outra parte, para a contribuição religiosa que os judeus deram. Porque os judeus eram um povo monoteísta, eles só criam no único Deus, e os judeus compunham aquela pequena nação entre a Ásia, a África e a Europa, e eu até esqueci. Para o próximo slide, ó, falando das estradas, esses itens em vermelhos aí, esses são as estradas que eles construíram. Ou seja, você conseguia circular por todo o império por conta dessas estradas. Ou seja, essa infraestrutura criada pelos romanos, ela contribuiu para a expansão do evangelho. E ali a gente tem o Mediterrâneo também. Paulo se utilizou muito das estradas e se utilizou também ali da navegação ali no Mediterrâneo para fazer as suas viagens. Então, isso foi muito importante, né? Essa península aí, o Mediterrâneo ali, ele foi importante para a navegação e ali está as estradas, né? E voltando aqui para a contribuição judaica, né? Os judeus, eles tinham a esperança messiânica, eles esperavam pelo Messias, e quando Cristo veio, é claro que isso não foi aceito por todos, mas muitas pessoas creram e entenderam que o Messias que os judeus estavam esperando era Cristo, o Senhor. E uma outra coisa, a gente poderia falar aqui inúmeros outros detalhes, mas assim, esse foi o ambiente político, o ambiente religioso, o ambiente intelectual que Deus escolheu para inserir o seu filho na história da humanidade. E todos esses detalhes que a gente poderia ficar detalhando aqui inúmeras vezes, eles foram forjados para que esse tempo fosse chamado o tempo perfeito, o tempo pleno. E o que Deus nos ensina? Que Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. As suas mãos poderosas, Ele tem o controle de todas as coisas. Nada escapa do tempo perfeito de Deus. Isso é para a nossa vida. Isso é para a gente se lembrar. Ai, Christian, um monte de coisa que você falou. Isso tudo é para mostrar que Deus tem o controle total do tempo. Então, se a sua oração tem demorado um pouco para ser respondida, Deus tem o tempo perfeito para responder. Deus tem o tempo perfeito para ir em sua direção. E assim, a gente tem. Eu estava pensando, né? E assim, a nossa vida é prova disso, né? Eu vejo aqui duas grávidas e com certeza as grávidas estão fazendo o pré-natal. Ou seja, quando você nasceu, foi Natal na sua família. Foi Natal porque houve celebração, houve alegria, sabe? E logo essa igreja contará com 3 novos membros em 2024. É Gênesis, seu também não? Então, pelo menos 3 novos membros aqui em 2024 estarão. Então, vai ser um Natal para essas famílias. Vão ser celebrados, vão ser. Então, assim, isso é na nossa vida, né? Quando você nasceu, a sua família se alegrou. Mas quando você nasceu de novo, os céus se alegraram, porque houve festa no céu. Houve festa no céu. E quando chegou
Aí eu pergunto, quando chegou a plenitude do seu tempo? Foi quando você conheceu a Cristo. Esse foi o tempo pleno na sua vida. Esse foi o auge do seu tempo. Conhecer a Cristo é a plenitude do tempo na vida de cada cristão. Mas, Christian, e o Natal? Cadê o Natal que você não falou ainda? O Natal é o tempo perfeito, o tempo pleno da humanidade, onde Deus enviou o seu Filho para vir ao mundo anunciar a mensagem da salvação. Celebre isso hoje. Celebre isso hoje. Celebre o tempo perfeito de Deus. Celebre, glorifique a Deus pelo tempo perfeito. Tenha gratidão a Deus pelo tempo perfeito. É difícil explicar plenitude, porque é uma palavra que a gente não usa no dia a dia, né? Mas a plenitude do tempo mudou a história. A plenitude do tempo dividiu a história. Isso é muito grandioso. Isso é muito grandioso. Celebre isso hoje. Celebre. Muitas vezes, o mundo foi dividido. O tempo foi dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Tinha que ser algo pleno, algo muito grandioso. Alguém para fazer isso é o próprio Deus que faz isso. O próprio Deus que fez isso. E às vezes, quase sempre, a gente espera que Deus haja de forma extraordinária, sensacional, poder, essa coisa toda aí que tem por aí. Mas Deus age, eu gosto muito disso. Deus age de forma extraordinária nas, nas coisas ordinárias. Deus age e a gente não vê. O nascimento de um bebê. Na, na estrebaria ali, não era um bebê comum, mas aos olhos de muitos, era mais uma criança que estava vindo ao mundo. Mas não era um bebê comum. Era o próprio Deus vindo ao mundo para dar início à nossa história de redenção. Celebre, pois o seu Redentor vive. Celebre isso hoje. Sem glamour, visualmente nada extraordinário, inclusive, né, vamos combinar. No estábulo com os animais, vamos combinar que não era dos lugares mais com o cheiro dos mais agradáveis. Mas Deus estava agindo ali. Deus estava agindo ali. Ali nascia o Salvador. Ali nascia o Salvador, que é Cristo, o nosso Senhor. A história da humanidade tinha chegado no seu auge, no seu tempo perfeito. O tempo perfeito chegou ao mundo. A história da humanidade estava sendo mudada a partir daquela estrebaria. A nossa história como pecadores, ela estava sendo alterada. Porque já não há mais condenação para os que estão em Cristo. A história de nós pecadores estava sendo alterada. O pecado
partir da obra de redenção, o pecado já não tem mais poder sobre a nossa vida. E essa história de redenção começou ali. Começou ali. Celebra isso hoje, meu irmão. Celebre. O tempo perfeito chegou para os imperfeitos. O tempo perfeito chegou para os imperfeitos. Eu já falei isso. A plenitude do seu tempo chegou para você quando você conheceu a Cristo. E também você teve a sua história alterada. Celebre isso hoje. E para terminar, eu não podia deixar de ler um versículo dos mais tradicionais para esse período. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Celebre hoje o maravilhoso Conselheiro. Celebre hoje o Deus Poderoso. Celebre hoje o Pai Eterno. Celebre hoje o Príncipe da Paz. Celebre hoje o Emanuel, o Deus conosco. Celebre a Jesus. E um Feliz Natal para todos. Deus abençoe. Deus, obrigado, Senhor, por ter o tempo perfeito, Senhor, nas tuas mãos. Obrigado, Deus, porque fomos alcançados, Deus, por tão grande salvação, Deus, por tão grande amor. Nós te louvamos, Deus, e queremos, no meio de tudo isso, Deus, de todo o nosso dia a dia, Senhor, que hoje, Deus, celebremos com a nossa família, Deus, quem Tu és, o Teu tempo perfeito, Deus. Nós queremos estar, Senhor, com o coração cheio de gratidão por tão grande amor, Deus, pela plenitude, por sermos alcançados pela plenitude do tempo. Nós te louvamos, Deus, e que possamos, Deus, transmitir essas verdades para a nossa família e hoje, Deus, ao nos reunirmos em família, que essas verdades estejam no nosso coração e que todas essas coisas nós possamos celebrar e que possamos transmitir, Deus, tamanha verdade para os nossos filhos, Deus. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos. Amém.